tentando. Ok. Ok, pessoal. Tudo bem com todos aí? Eu não sei quem está conectado ainda, quem não está, mas o ponto importante é esse novo momento de nós podermos conversar, né? Então, quem for entrando, por favor, vá falando ok, que está chegando, está entrando, está vendo, até para eu saber como é que está a comunicação, se está boa, né? Então, veja como é que estão. Nós vamos falar hoje, a ideia de conversar com vocês é exatamente sobre a questão da comunicação, né? E esse é um ponto sério, porque, veja, né, hoje em dia nós temos tanto essa questão de comunicação é tão farta, né? Nós temos tantas informações que acontecem a todo momento. No entanto, nós ainda temos uma dificuldade imensa da gente se comunicar. E por conta disso é que eu escrevi um e-book só sobre comunicação. Tem alguns artigos de comunicação que é a comunicação sem ruídos, né? Então, vão acrescentando aí, vão colocando seu nome, quem está entrando, é bem legal que vocês possam participar e, inclusive, tirem as suas dúvidas em relação a esse tema. Então, vamos lá, né? O que eu quero dizer para você? Acho que esse é um ponto importante e quero falar especificamente agora numa linguagem mais direta. Você já pensou quantas vezes que você acaba querendo falar uma coisa e fala outra, né? Então, o primeiro item, o primeiro artigo que eu falo sobre o e-book, né? Oi, Ellen, tudo bem, querida? Bom você tá aí. O primeiro item que eu falo é exatamente sobre essa questão da diferença entre a intenção e a comunicação. Você já viu como é sério isso, né? Como é essa questão da intenção, às vezes é uma e a comunicação é outra. Então, muitas vezes a gente quer falar uma coisa e fala outra. Essa é a diferença entre intenção e comunicação. Você já se pegou fazendo isso? Eu estou pensando uma coisa, mas na hora eu falo outra. Bom, então, um primeiro artigo, né, que tem esse e-book, que está aí o link para vocês baixarem, fala sobre essa diferença entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Porque existem ruídos dentro da nossa própria cabeça, né? Então, já que a gente está falando em comunicação sem ruídos, um jeito de nós tirarmos o ruído dessa nossa comunicação é podermos parar para pensar claramente o que eu quero dessa comunicação, qual que é o objetivo, por que eu estou querendo falar com uma pessoa. Isso vale para qualquer relacionamento ou qualquer comunicação, né? Às vezes você está numa reunião e você quer dizer o quanto que você concorda ou o quanto que você está discordando, mas você quer só falar de um ponto e de repente acaba virando uma briga pessoal, né? Então, o quanto que às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar essa diferença entre intenção e comunicação. E aí eu vou falar um pouquinho também na questão da liderança, né? Eu vejo muitos líderes com esse ponto. Quando eu dou coaching, os líderes às vezes falam para mim assim: Fátima, olha, eu queria tanto, né, falar tal coisa, mas na hora do vamos ver eu fico irritado, eu acabo me perdendo e falo de uma forma mais direta. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Você também percebe que às vezes as emoções, elas entrecruzam com a sua comunicação? Então, a raiva, a ansiedade, a tristeza, o amor, inclusive, tudo isso, né, são emoções que podem entrecruzar e aí a intenção, ela sai diferente da comunicação. E até porque o nosso pensamento também entrecruza na hora que nós vamos falar. Então, é como se nesse momento, né, veja, eu vou dar o meu exemplo aqui para vocês, para você que está assistindo.
Eu estou aqui e estou falando, né, eu tenho uma intenção de fazer o meu melhor, a intenção de passar o que é comunicação para vocês. Essa é uma intenção. Mas a minha cabeça, ao mesmo tempo que eu estou falando, está processando uma série de coisas, né? Puxa, será que o pessoal está gostando? Será que está conseguindo entrar? Como é que está o som? Como é que as pessoas... Então, isso tudo vai entrecruzando e, às vezes, aquilo que eu penso interfere na minha intenção daquilo que eu vou falar. E esse é um problema bastante sério, porque vocês imaginam, se eu ficar muito preocupada com quem está assistindo, se as pessoas estão gostando ou não, o foco se perde. Então, toda comunicação, ela precisa ter um foco claro, ou seja, o que eu quero falar, para quem eu quero falar e como eu vou falar. Claro, é muito fácil a gente falar, né, pensar assim, quando nós temos um tempo específico e quando está tudo sob controle. Mas quando a gente está sob estresse, o próprio estresse vai entrecruzar, né? E não só estresse, mesmo as questões fisiológicas. Eu estou com dor de cabeça, eu tô com fome, né? Espero que vocês estejam almoçando, aí eu já tenho almoçado. Eu estou com sono. Então, todas essas questões fazem com que a nossa forma, na nossa comunicação, ela possa sofrer um distanciamento entre aquilo que a gente tem como intenção e aquilo que eu falo. Então, o nosso primeiro artigo é exatamente sobre a relação entre intenção e comunicação, tá? Então, peguem aí o link e baixem para vocês verem, porque é um artigo bem interessante que vai dizer a importância, então, de nós termos muito claro qual é a nossa intenção. E quanto mais claro deixar para mim mesma qual é a minha intenção, mais fácil fica a minha clareza. Então, uma dica aqui para você, né? Eu gosto sempre de dar algumas dicas. E uma dica antes de falar alguma coisa, se pergunte o seguinte: qual é a intenção que eu tenho ao falar aquilo que eu estou falando? Qual é a minha intenção? É importante que vocês tenham isso claro. Qual é a minha intenção? E sempre voltar. Acho que eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe, né? O que eu quero dizer, acho que você deve saber. Quando o marido da gente, o namorado, né, o filho, demora para chegar. E aí a gente fala assim, ai meu Deus do céu, e tá demorando, que horror, o que tá acontecendo? E tudo que a gente quer é ver a pessoa entrar por a porta, né, para dizer, nossa, eu tava com tantas saudades, eu te amo tanto, né, o que aconteceu com você? Essa é a intenção. Mas na hora que a pessoa entra, a gente fica com tanta raiva, né? Fala assim, mas caramba, quer dizer que ele está vivo, ele não morreu mesmo, né? Então ele me deixou sem essa informação, porque é louco isso, né? Às vezes até demorou tanto para responder para mim no WhatsApp e tal, não sei o quê. E aí, em vez de você dizer, nossa, eu te amo, que saudades, você fala para a pessoa assim, nossa, eu fiquei com raiva de você, porque você não está aí comigo, e aí a gente termina com uma briga, em vez de terminar com uma relação saudável, uma relação gostosa, e dizendo aquilo que de fato a gente quer, né? Então, veja como nós temos essas distorções. Então, fica aqui a dica. Toda vez que você for falar, seja o que for, preocupe-se com qual é a minha intenção. O que de fato eu quero falar. E tudo que não for relevante, tire da frente, né? Tire da frente aquilo que não é relevante. Fale aquilo que é relevante, que tem a ver com a sua intenção. Então, esse é o primeiro artigo. O segundo artigo fala sobre a comunicação ainda sendo um grande desafio, né? E por que a comunicação ainda é um grande desafio, né, pessoal? Porque por mais que nós sejamos pessoas humanas, né? Nós somos animais, né? E animais que tendem a falar não necessariamente aquilo que o racional manda, mas também o irracional, né? Então é muito interessante isso, como às vezes a gente tem a dificuldade de entender quanto que às vezes a situação poderia ser resolvida de uma forma mais tranquila, e entra aí o
irracional, né? Então, veja, por isso que nós falamos muito da comunicação não violenta. E eu falo muito nesse segundo artigo dessa questão da comunicação não violenta, que inclusive tem um livro que é escrito por Marshall Rosenberg, né? E que vale muito a pena a gente ler, porque a comunicação, quando nós realmente temos essa preocupação e não ter uma comunicação não violenta, nós começamos a tirar essa nossa irracionalidade muitas vezes, né? Então, é uma coisa bem interessante. Bom, pessoal, eu vou contando nesse livro também vários artigos, né? Mas uma coisa que eu quero colocar é a diferença que a gente tem da comunicação com pessoas mais próximas e pessoas mais distantes, né? Às vezes as pessoas mais próximas são vítimas de uma certa impulsividade nossa. E às vezes as pessoas mais distantes, nós conseguimos até ser mais amáveis, porque a gente se policia um pouco mais, né? Então, às vezes nós temos uma permissividade com as pessoas que a gente ama mais. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós pensamos assim, não, mas eu falei, foi sem querer, né? Eu falei porque eu fui assertivo. E nós esquecemos a diferença entre assertividade e agressividade. E muitas vezes nós falamos de uma maneira extremamente agressiva e não assertiva. E os líderes precisam tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nas reuniões com os clientes, eles têm uma fala respeitosa, uma forma assertiva e no dia a dia com o próprio colaborador, que é aquela pessoa que está ali o tempo todo, aquela pessoa que está ali precisando do seu apoio, precisando da sua atenção, a gente tende a ser mais grosseiro, a gente tende a ser mais agressivo, né? E então, é por isso que, antes de falar, é importante pensar, né? E pensar muito bem e construir um foco. E isso vale tanto para a comunicação falada quanto para a escrita. Né? Então, esse é um outro ponto. Se vocês quiserem, viu, pessoal, podem ir perguntando ou falando coisas, né? Estou vendo assim, a Ana Paula dizendo o seguinte: as emoções podem afetar nossa forma de comunicar. E é um trabalho de autoconhecimento aprender a equilibrar isso. Com certeza, né, Ana? Com certeza a gente tem essa questão. Se a gente não se conhece, nós não sabemos quais são as emoções que vêm em primeiro lugar, né? Então, ou seja, eu sou uma pessoa que, em primeiro lugar, vem a ansiedade, então isso faz com que a minha fala fique mais rápida ou fique mais entrecortada. Então, autoconhecimento é tudo para a gente poder trabalhar assim. Essa questão. E vocês sabem que eu trabalho muito com o Enneagrama, né? Eu gosto muito do Enneagrama. Vivo falando isso. E quando a gente tem esse estudo mais profundo do Enneagrama, nós percebemos que cada tipo psicológico tem uma característica, né, de comunicação. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são muito perfeitas, são os perfeccionistas, tendem a falar de uma forma muito detalhada, muito esmiuçada, e tem muita dificuldade, às vezes, de informações que não sejam muito completas, né? Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, e só estou concordando com você, Ana, né? Então, tem essas pessoas, tem aquelas pessoas que são muito doadoras e ficam pensando no outro, e qualquer coisa que fira o outro, a pessoa também se ressente. Então, eu sempre falo dos mimimis, kikikis e cococós, né? O quanto que pode também ser prejudicial à comunicação, porque a gente tem que sempre, eu gosto muito de um conceito, não sei o que vocês acham, mas eu gosto muito do conceito de relevância. Então, o que é relevante? Qual é a relevância daquilo que a gente vai falar? E também na hora que a gente escuta, porque muitas vezes nós temos problemas na forma como a gente escuta, na forma como a gente recebe a informação. Nós recebemos uma informação e ficamos doloridos porque a pessoa não falou do jeito que nós gostaríamos, a pessoa não foi tão simpática, a pessoa não foi tão respeitosa, e a gente esquece o conceito de relevância. Afinal de contas, qual é a relevância daquilo que foi dito, o que a pessoa de fato quis falar para mim? E tem, óbvio, né, vários outros conceitos que nós poderíamos colocar aqui, mas tem um que eu quero deixar um pouco claro,
mim isso é importante também, sempre, que é, assim, quando que a gente às vezes leva para o pessoal, né? Às vezes a pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, agora estava dando coach com um executivo, essa é uma questão bastante séria, e aí ele me diz o seguinte, porque o fulano falou tal coisa e eu fiquei muito triste com a situação. E aí eu fui discutindo o que a pessoa tinha dito, né? E o que a pessoa tinha dito era um comentário agressivo, um comentário não muito correto, sim, é um comentário, mas foi muito mais uma dificuldade da pessoa, uma agressão que a pessoa fez, porque ela é uma pessoa agressiva e não necessariamente por querer agredir o outro. Eu não sei se eu fui clara, mas às vezes nós tomamos para nós algo que não precisava, sabe? Então, parar a pensar assim, qual é a relevância? Qual é a relevância, inclusive, da pessoa, né? Quer dizer, se uma criança vier que der um chute, você vai falar, pô, é uma criança, né? Qual é a relevância daquela pessoa? Qual é a relevância do que foi dito? E, na realidade, o que é o mais importante da comunicação? Eu acho que vale a pena, né? Então, trabalhar muito a nossa escuta. E nós sabemos que nós temos uma escuta que é seletiva. Vocês já viram isso, como é louco, né? Nossa escuta é totalmente seletiva. Eu escuto aquilo que eu quero escutar, do jeito que eu quero escutar, com todos os meus filtros, né? Então, tem um artigo também aí no e-book que fala sobre a questão da escuta, né? Então, quando eu escuto aquilo que eu quero escutar, obrigada. A Luana trouxe uma água para mim. Obrigada. Então, olha. Quando a minha escuta é seletiva, com certeza nós temos um problema sério de comunicação, de entender o que as pessoas estão querendo dizer. Então, tem uma técnica, né? Eu estou sempre dando algumas dicas para vocês, que o pessoal gosta muito, que é a escuta ativa, que é quando você parafraseia o que a pessoa falou. Às vezes as pessoas falam assim, mas Fátima, pelo amor de Deus, eu vou ter que ficar repetindo tudo que a pessoa falou? Não, você não precisa repetir alto, mas pelo menos repita dentro de você. Sabe, assim, pera um pouquinho, a pessoa está falando isso, 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 será que é isso mesmo? Porque o grande problema nosso, entre tantos outros, né, estou enfatizando só alguns aqui, os problemas que nós temos é assim, né, na hora que a pessoa está falando, eu estou pensando e acho que o que a pessoa falou é aquilo que eu pensei. E na realidade, então, aí tem um outro ruído de comunicação muito forte, que é a minha capacidade de escuta. Se eu estou pensando enquanto eu falo, né, enquanto eu escuto, tudo fica uma grande bagunça, porque eu não escuto de fato o que a pessoa está falando. E quantas discussões, nossa, isso no meio, né, profissional, nós sabemos dos executivos, das reuniões, elas demoram, e um fica falando exatamente o que o outro falou, sabe aquela questão de sempre uma pessoa ficar falando, repetindo ou discutindo alguns aspectos que não ouviu completamente. Então, uma dica para você repita, se não puder falar alto, porque você acha que não vale a pena, pelo menos mentalmente. Fala, bom, pera um pouquinho. Então, a pessoa está dizendo que ela não concorda com o meu ponto de vista por conta desses aspectos, tá? Aí você pode e deve levantar uma questão que complemente isso. Falei, tá, então deixa eu entender, você concorda com o ponto 1, 2, 3 e não concorda com o ponto 4 e 5, é isso? E aí você trabalha em cima desses aspectos e não fica se contrapondo, que normalmente acontece, aquela coisa assim, a pessoa não terminou de falar e você fala, não, eu não concordo, não é assim. E é terrível, né, pessoal, porque quando você tem pessoas que a toda hora estão se contrapondo ao que você está falando, são pessoas que não conseguem construir um relacionamento. E agora eu estou passando por um outro aspecto, que é o aspecto de relacionamento, né? Muitas vezes os nossos relacionamentos saem perdendo muito porque nós não conseguimos construir uma boa comunicação. Nós temos uma comunicação ruim e aí nós vamos nos perdendo nos relacionamentos e vamos tendo
problemas, de mal entendidos, ou de muitos mecanismos de defesa, e aí os relacionamentos vão se esgarçando, né? Vou dizer para vocês que eu mesma já perdi alguns relacionamentos importantes na minha vida por questões de comunicação, porque eu não gostei do jeito que a pessoa falou, ou porque a pessoa não gostou do jeito que eu falei, e aí tem a ver aquilo que nós estávamos falando antes, que a Ana colocou também, que são as diferenças de personalidade. Então, né, vejam como isso é sério. Vão escrevendo aí, pessoal, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso trabalhar aqui e esclarecendo vocês, né? Bom, de qualquer forma, então, esse né, falei do primeiro e do segundo artigo. Eu já acabei introduzindo o terceiro artigo, que é perguntar ou responder, eis a questão, né? Então, o quanto que é importante a gente entender, principalmente aí no caso de líderes, que é uma outra dificuldade que os líderes têm, é de fazer perguntas em vez de responder. Então, é muito normal a gente a gente querer responder antes de entender a situação como um todo. E aí tem a ver uma outra coisa que é bastante significativa, que é o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? Então, todo líder gosta de dizer que sabe, de mostrar que sabe. De uma maneira geral, assim, nós somos valorizados pela nossa competência. E, às vezes, fazemos coisas que são muito contraproducentes, porque eu não sei se você faz isso, mas a pessoa vem te perguntar alguma coisa e você dá uma aula para a pessoa, né? Você fala para a pessoa, você explica para a pessoa. E talvez tudo que você devesse fazer era simplesmente fazer uma pergunta para ela e falar assim, aí, como é que você faz? Como é que você faria isso? Me dá a sua ideia, que ideia você tem? Então, isso está totalmente ligada à capacidade que nós temos de estabelecer uma comunicação adequada, sabe? Assim, se você é uma pessoa que está sempre falando muito e tem dificuldade de perguntar, eu vou sugerir que você comece a fazer mais perguntas do que qualquer outra coisa. Porque na hora que você pergunta, você dá espaço para o outro colocar a sua posição e estabelece aí uma comunicação muito melhor. Então, o outro artigo nosso é perguntar ou responder, eis a questão, né? Então, vale a pena vocês darem uma lida nesse artigo, que também é muito bom, né? E eu não vou ficar contando tudo aqui, porque senão vocês não leem, né? Então, enfim. E uma coisa legal que nesses artigos vocês vão ver que tem muitos exemplos, sabe? Bem relacionado ao líder e colaborador, tem uma série de coisas. Então, leiam que vocês vão gostar. Depois, o outro artigo é dicas para melhorar a comunicação com o seu líder. É uma das coisas que são muito interessantes nos treinamentos, né? Porque às vezes eu estou falando de comunicação e as pessoas começam a reclamar dos líderes, né? Muito normal isso acontecer. Porque é o meu líder, porque meu líder é o meu líder. A gente sempre tem a tendência de olhar para cima, né? É difícil eu falar assim, olha, primeiro olha para você, né? Mas às vezes a gente olha para o outro, para o erro do outro e acaba não olhando para o nosso erro. Como é que a gente tem que se comunicar com os líderes, né? Um ponto aí, vocês vão ver, vão ter várias dicas aí importantes no próprio artigo, né? Eu estou até repassando aqui, estou dando uma olhadinha no artigo. Mas o que é uma coisa que eu vejo muito, é uma questão até de disputa de poder. Eu quero mostrar para o meu líder que eu sei mais, eu quero mostrar para o meu líder que ele está errado, né? E essa disputa de poder torna as relações muito complicadas, né? Porque em vez de você reconhecer, você entra em atrito. Então, reconheça a competência do seu líder, reconheça as características positivas do seu líder e reconheça também que ele é humano e que muitas vezes ele vai ter dificuldade, sim. Muitas vezes ele vai pisar na bola, sim, né? Eu falo que líder é gente, né? Às vezes a gente esquece que líder é gente, e líder é gente, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o líder, ele tem dificuldade, né? A Ana está dizendo assim, né? Um desafio para a liderança variar no formato da fala e escuta
adequado com a diversidade da equipe. Sem dúvida. E às vezes, esse é um problema que faz do líder uma pessoa com dificuldade de comunicação. E ele vai precisar entender se as pessoas são mais visuais, se são mais auditivas, se elas são mais sinestésicas. Então, nós precisamos entender essa diferença das pessoas e adequar essa fala. Então, tanto é importante o líder adequar, mas também é importante o contrário, que é o colaborador, entender como é que o seu líder funciona. Porque, muitas vezes, o líder é uma pessoa mais visual e eu quero que ele fique me escutando e eu não levo nada para a pessoa enxergar. Não adianta, a comunicação vai ser ruim. Às vezes, a pessoa é mais auditiva e eu levo relatórios e relatórios para a pessoa ler. A pessoa tira, coloca do lado, não lê, né? Ou a pessoa é mais sinestésica, ela quer sentir, ela quer pegar, ela quer tocar e a gente fica falando de uma maneira subjetiva, uma maneira mais etérea, né? E a pessoa não consegue entender. Então, vejam como são coisas importantes, né? Essa adequação, esse fluxo da comunicação tem que ser muito bem estabelecido para que a gente possa ter uma relação construtiva, né? Então, estabelecer alguns alinhamentos também são importantes. Esse vale a pena, eu escrevo nos textos, essa importância do alinhamento. Às vezes nós não alinhamos a nossa comunicação, nós falamos de qualquer jeito. Eu esqueço de olhar para quem que eu estou falando. Então, como é que eu vou fazer esse alinhamento de comunicação e que tipo de códigos, né, eu posso estabelecer, que tipo de não só o canal de comunicação, que a Ana está dizendo, mas também qual é o código para essa pessoa, né? E o que eu tenho que combinar com ela. E às vezes eu tenho que começar uma conversa dizendo assim, cara, olha, você é super importante para mim, né? E isso agora falando um pouquinho até de feedback, que é um outro drama, né? Ainda os líderes têm uma dificuldade imensa nessa história de feedback. E por quê? Porque às vezes eu preciso começar a falar dizendo assim, olha, você é super importante para mim, eu reconheço sua competência, te dou alguns exemplos da sua competência, eu gosto de você. Então, coloque todos os pontos positivos. A partir daí, coloque uma oportunidade para desenvolver. E aí dê a sugestão. E é assim que se faz, é assim que se trabalha o feedback. Que é um elemento de desenvolvimento, de crescimento, é um elemento muito importante, fundamental, eu diria, para que as relações sejam construtivas, né? Eu costumo dizer que a feedback é um ato de amor e coragem. Eu só dou feedback para quem eu gosto, porque se eu não gosto, eu não preciso dar feedback nenhum, quero que essa pessoa, né, se lasque, né, não tem nada a ver comigo. Então, o feedback é algo importante que eu dou para quem eu gosto. Se eu dou para quem eu gosto, eu tenho que pensar em falar do ponto positivo, oportunidade de melhorar e sugestão. Ok, isso é um pacotão do feedback. Mas pegando exatamente essas diferenças pessoais, o próprio Eneagrama também diz pra gente, e aí eu tenho um programa que a gente fala só sobre isso, que é como cada tipo do Eneagrama recebe e entende o feedback. Quando eu falo tipo de Eneagrama, tipo de personalidade que está no Eneagrama. Eu não sei se quem está aqui conhece ou não, mas eu estou falando mais rápido porque a gente não tem muito tempo. Mas o Eneagrama, que é uma tipologia, que, enfim, é um estudo muito mais amplo, mas que tem Eneagrama das personalidades, onde mostra as características de cada um, faz isso que a Ana colocou, né? Ou seja, o líder precisa entender cada pessoa, a diferença que existe entre elas, inclusive como elas entendem e aceitam o feedback. Eu diria que o feedback não deve ser algo, sabe, igual, pasteurizado. Então, é ponto positivo, oportunidade de melhorar a sugestão. Tá, isso aqui é a técnica, 10, é isso mesmo. No entanto, cada pessoa é um universo. E se cada pessoa é um universo, o que nós precisamos entender é que eu preciso adaptar a cada pessoa
o feedback que eu vou dar, em função da personalidade. Então, tem um trabalho aí grande, que de repente, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma outra live só sobre isso, que é em função das características de personalidade, eu dou feedback para, né, enfim, eu adequo o jeito que eu vou dar um feedback à característica de cada pessoa. É bem legal esse estudo, e é alguma coisa bem avançada. Só que, em primeiro lugar, a gente precisa querer dar feedback, né? Saber o básico do feedback e entender a importância. E, de novo, né, pessoal, a gente não dá feedback só para o colaborador, a gente pode dar feedback para o líder, a gente pode dar feedback para os pares, a gente pode dar feedback, enfim. É importante porque o feedback estabelece uma construção de relacionamento e realmente abre muitas portas, tá? Então, veja, só indo né, para o outro artigo, né, além das dicas para melhorar o relacionamento com o seu líder, nós temos também a forma de descobrir o seu canal de comunicação. Eu já falei um pouquinho que nós podemos ser auditivos, sinestésicos ou visuais, né? E é importante que a gente saiba, claro que nós somos os três, mas tem sempre um que funciona mais. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais auditiva do que visual. Então, o meu jeito de falar, ele é mais devagar, eu não falo tão rápido assim, né? Porque eu sou mais auditiva, quando eu estou com o Waze, eu preciso ouvir o Waze e não fico só no mapa, eu não fico só vendo. Eu até posso deixar o mapinha lá, mas eu preciso ouvir, porque é através da audição que eu consigo entender para onde eu tenho que ir. Eu sou uma pessoa que gosta muito mais de música do que artes plásticas. O meu ouvido é muito, muito sensível. Então, quando eu estou dando aula, os meus alunos sabem, eu não gosto não é que eu não gosto de conversa paralela, me incomoda a conversa paralela, não por nada, porque meu ouvido vai lá, e aí eu ouço, né, porque eu sou uma pessoa auditiva, eu adoro ouvir podcasts, eu estou sempre dirigindo, ouvindo um podcast, eu estou sempre conectada, ouvindo coisas, muito mais do que vendo. Me cansa, às vezes, ficar vendo, passando foto, né, ou no Insta, seja o que for. Eu gosto de ouvir muito mais do que ver. É uma característica, então fica mais fácil a gente entender qual é a característica do outro e estabelecer uma comunicação mais legal. Então, por isso, pessoal, que vale a pena vocês lerem esse outro artigo, que é Descubra Seu Canal de Comunicação, que vai falar, assim, com detalhes o que é ser visual, o que é ser auditivo, o que é ser sinestésico, e mais do que isso, nós vamos também ter um teste que vocês podem fazer, então vai ser bem legal, né? Aí a gente tem um outro artigo nesse e-book que tem aí no link para vocês verem. O pessoal que está no Insta, entra no Facebook da FM, que tem o link para vocês baixarem o e-book, tá? Aí tem a difícil arte de ouvir, que nós já falamos muito sobre isso, né? Então eu não vou repetir, mas basicamente é a característica que nós temos de ficarmos o tempo todo pensando enquanto a outra pessoa fala, né? E aí a gente não ouve. Bom, pessoal, são esses os artigos que eu escrevi, que estão aí para vocês, e eu gostaria muito, né, pessoal, que vocês... Oi, Zé, Guto, tudo bem? Que bom que você está aí. Veja, eu gostaria muito que vocês me dissessem o que vocês acharam do e-book, baixem aí para que a gente possa estabelecer a continuidade dessa nossa conversa, tá bom? E, assim, espero que vocês tenham me ouvido, espero que a comunicação de vocês hoje seja uma comunicação consciente, que vocês pensem na relevância do que estão falando, que pensem na intenção e que construam relacionamentos muito legais, reconhecendo o seu canal de comunicação de preferência e, acima de tudo, né, pessoal, podendo se dar ao luxo de ter a gratidão pela capacidade de falar quanto de ouvir, né? Então, eu quero finalizar agradecendo cada um de vocês por terem participado e terem me ouvido, e quero também agradecer, né, a cada um de vocês pela presença,
E agradecer também a toda uma inteligência superior que nos dá a condição de falar e de ouvir. Então, imaginem o quanto que nós somos abençoados, portanto, precisamos ser gratos, né, por essa grande possibilidade de falar e ouvir. E já que a gente tem isso à nossa disposição, eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é saber usar de uma forma adequada esse meio tão importante de comunicação, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, tenham uma ótima tarde e logo, logo a gente faz uma outra live, se vocês gostaram. A gente vai fazendo lives agora e eu vou fazer uma pesquisa para ver se esse horário é bom ou não, para que a gente possa continuar conversando sobre esse tema ou sobre outros, tá bom? Então, um grande beijo a todos, pessoal. A gente se vê. Até mais.